Salve, salve família! Você deve estar achando estranho, porque o nosso anfitrião hoje não está aqui na bancada, né, na cadeira principal, porque está derrubado. Tá meio. Ele está ali sentado, mas está meio derrubado, né? Passou o dia trabalhando, está meio cansado. E aí, como eu estou aqui com um convidado ilustre, que toda semana está aqui, né, vocês estão aqui acompanhando também, o doutor André. Eu disse, me permita aqui bater um papo com o doutor André, que além de ser médico, é também o meu médico. E eu sempre que tenho oportunidade, eu nunca perco a oportunidade de conversar com ele e a gente falar um pouco sobre saúde. Então, eu agora vou ocupar a bancada como host para conversar com o doutor André sobre saúde. Hoje sobre saúde, no quadro Saúde Física e Financeira. E financeira. É. Hoje vamos para física, né? É. Primeiro, uma honra, um prazer estar com você aqui. É um grande amigo, uma pessoa que inspira muita gente, inclusive a mim. Eu entrei na medicina de terceira geração, um dos grandes fatores foi você. Então, eu queria aqui deixar registrado que essa minha mudança, né, de comportamento médico, de mentalidade, um dos pilares foi o Dr. Cleito Ferreira aqui. Então, gratidão. Né? Muito obrigado, muito obrigado. Já que o doutor falou sobre isso, eu queria começar pelo menos contando como foi a história. Um dia eu senti uma dor muito grande quando fui amarrar o cadastro do sapato. E coincidiu de eu estar lendo um livro do Peter Attia, Outlive, a Arte e a Ciência de Viver Mais e Melhor. Que é um livro, não é um livro didático, não é um livro científico, ele é acessível para todas as pessoas que possam ler, bem fácil a leitura. E aí coincidiu de eu estar terminando de ler o livro e recebi uma mensagem do Dr. André. E aí depois dessa mensagem eu digo, vou falar com ele alguma coisa aqui sobre saúde. E a gente começou a conversar, eu falei sobre o livro para ele começou a ler e desde então eu vim aplicando não só o que eu aprendi no livro, mas também o que o Dr. André tem para ensinar com relação à saúde e à longevidade, porque é muito ruim você tentar amarrar o cadastro no sapato e sentir uma dor nas costas com 40 anos. Eu disse, pronto, agora é ladeira abaixo. Por isso, eu queria, né, mais uma vez que a gente já conversou muito sobre isso, mas agora voltar de novo a esses assuntos. Como é que a gente faz para viver muito? É isso aí. Acho que a grande pergunta da humanidade hoje é a longevidade com saúde, né? O Peter Attia, assim, quando você me apresentou aquele livro, eu já tinha visto, mas eu acabei que não me chamou tanta atenção, assim, tinha visto ele na livraria, mas não parei para ler, nem conhecia. Então, quando você me indicou, eu devorei o livro, porque sabe você tá com um pensamento, você tá com uma filosofia, tá dentro de você, tem um sentimento, tem algo novo surgindo, e aquilo ali caiu como uma luva. Então, ali é por isso que a minha gratidão é eterna para você. E a partir daquele momento, muitas coisas fluíram e aplicar o que tem ali é uma linguagem que não é só para médico, né? Para todo mundo, mas é muito completa, é uma obra muito completa mesmo. E essa questão da longevidade com saúde é uma busca, eu creio que agora esse período pós-pandemia, né, tem sido algo assim, a gente quer mais tempo, a economia mudou, você quer ter mais liberdade, você quer usufruir mais dos benefícios da vida, mas para isso você tem que ter principalmente saúde. Então a gente, quando eu vi aquela questão dos pilares, né, onde você pode realmente, primeiro, assim, então uma coisa que eu faço comigo e pergunto aos meus pacientes, primeira coisa, quanto tempo você quer viver? Perguntei pro DDI, quanto tempo você quer viver, né? Se a pessoa quer ver, quero ver 50, 60, 70, chute o pau da barraca, não faça nada que está no livro que você provavelmente vai chegar lá. Mas quem quiser passar um pouquinho mais, chegando a 100, né, o limite médio é 120 anos. Né? Quando eu descobri isso lá no livro, que eu fui ver os estudos, a minha escolha é 120. Então, assim, eu acho que um propósito que eu comecei a pegar de vida para mim, para os meus pacientes, é quanto eu posso contribuir com esses pacientes para que eles cheguem lá, cheguem bem. Então, isso foi algo que assim, eu introduzi no meu consultório. Então, minha consulta agora não é uma consulta focada em ouvido, nariz e garganta. É focada como um todo, né? Como um ser humano que é. E tudo que você faz hoje, você lembrar daquelas 4 grupos de patologias que ceifam a longevidade, que ceifam a saúde a longo prazo.
Então, esse conceito, para mim, deveria ser obrigatório. Todos os médicos deviam aprender isso. Então, isso é algo que, assim, se eu pudesse indicar para você, médico, hoje, é isso. Tudo que você fizer hoje, mexendo no seu paciente, você tem que lembrar que ele pode estar mexendo nesses 4 conjuntos de patologias que a gente vai falar hoje, que podem fazer a diferença no futuro. Então, tem que agir hoje pensando com foco na longevidade sempre. Se todo médico fizer isso, o paciente vai chegar lá com mais facilidade. Eu vou colocar um exemplo que aconteceu comigo, né, da minha família. O meu avô, ele faleceu, o seu Silva. A gente conhecia ele como seu Silva. Ele faleceu de câncer. Então, ele teve um câncer de próstata. E aí se espalhou. Ele tinha 93 anos. 93 ou 94. Isso foi em 2022. Foi um processo muito doloroso para a família toda, que me marcou muito, porque eu acompanhei de perto. E ele era uma pessoa que gostava de cuidar da saúde. Eu lembro que ele ia para a feira, comprava uma alimentação, né, bem regrada, cuidava da pressão dele. Ele cuidava muito da saúde. Só que eu percebi que, depois, conversando com minha avó, que ele passou a ter esse cuidado já depois de um certo tempo de idade, uma idade já um pouco avançada, já idoso. Eu acho que depois dos 60, 70, por aí, que ele teve essa preocupação. Nós, seres humanos, nós somos assim tanto com saúde quanto com dinheiro. O cara não tem esse pensamento para o amanhã, longo prazo, médio prazo. Ele vive o agora, o aqui e o agora. E a saúde tem muito isso. Quando você vai correr atrás, aí já não dá mais tempo. Já está ruim. E aí, quando nessa época que ele passou, eu fiquei também interessado. Foi por isso que também um dos motivos de eu ter ido atrás do livro do Peter Attia. E como o doutor falou agora, são 4 doenças, uma das quais eu já tinha conhecimento de perto, que era o câncer, e o livro fala de mais 3, né? Que é a síndrome metabólica, mais conhecida como diabetes tipo 2, as arteriosclerose, problemas do coração, e os problemas relacionados à degeneração do cérebro, né? Eu sei que acho que a gente não dá para falar sobre todas elas, mas qual seria, assim, hoje, agora, se alguém tivesse em casa e tivesse de dizer assim, eu preciso fazer alguma coisa para cuidar, para não morrer dessa? Isso. Qual seria? Eu pensaria, né, desses 4 grupos, a síndrome metabólica e diabetes tipo 2. Primeiro porque não é tão difícil você combater ela, entre aspas, porque depende muito de hábito, de uma série de coisas como disciplina que a gente tem que ter na vida. Mas, assim, é uma que qualquer médico pode atuar e você mesmo, sem ir ao médico, você pode fazer muita coisa. O diagnóstico de síndrome metabólica, ele tem um critério. Então, você tem a cintura abdominal como um fator. Então, tem que ser, por exemplo, um homem abaixo de 102 centímetros e a mulher abaixo de 88. Você tem... Pega a fita métrica. Isso é uma fita métrica daquela de costureira, né? Vai medir aqui... 102, o homem. 102, 102. Vamos supor que você tenha mais que 102, mas sem outros critérios. Então você tem o triglicerídeos, que tem que estar na 100 ou menos. O HDL, que é o bom colesterol, acima de 50. A pressão arterial tem que estar no nível ideal. Nada daquele, só está um pouquinho aumentado, só um pouquinho, não. Tem que estar no nível ideal, então 12/8. Né? Chegar no 12/8. E a glicemia, a glicose, que tem que estar abaixo de 100. Então, são 5 fatores. Se você dos 5 tiver 3, você está em síndrome metabólica. Se você não tiver, você está desenvolvendo ela. Então, você já está nesse processo. Recapitulando, a cintura de 102. Cintura. Triglicerídeos menos de 100. Menos de 100. Difícil. Mas é o ideal, né? Glicemia, glicose, 110 em jejum. Não, 100. 100. 110 já é pré-diabético. 100. E a pressão 12/8. 12/8. E glicemia, HDL acima de 50. Eu aposto que 90% das pessoas tem mais do que essas 3. Uma dessas 3. Uma estatística que é alarmante. 1 em cada 3 pessoas tem sobrepeso ou obesidade. 1 em cada 3 pessoas. 1/3 da população mundial. É um grande problema de saúde pública hoje. Qual é o seu prognóstico assim, para os próximos 10 anos? Olha, se você começar com a questão da obesidade, então a gente falou aí na doença cardiovascular, a neurodegenerativa, o câncer e a síndrome metabólica. A obesidade vai influenciar negativamente, né,
contribuir para essas doenças nos 4 quadrantes. Você tem aí não só a parte física e saúde física, como a parte mental do processo. As insatisfações. Então, o que a humanidade hoje está buscando muito? O imediatismo. O imediatismo, muitas vezes, é contra a longevidade com saúde. Ele vai atingir diretamente esses quatro quadrantes aqui. Então, por exemplo, você tem um excesso de peso, ou você tem obesidade. Primeiro que você vai procurar hoje é um médico que prescreva uma canetinha, algo que faça que subitamente você tenha perda de peso. Não importa como você esteja por dentro, importa a medida que você esteja. Então, assim, não é só você perder peso, não é só diminuir a cintura abdominal, é você fazer isso com uma boa nutrição celular, com um bom componente, né, no ponto de vista interno, porque senão você vai perder peso. Por exemplo, quem usa... Ozempic. Pronto, Ozempic, Mounjaro, né? São medicações que fazem que você não absorva bem o nutriente, você enjoa, inclusive, você não come normalmente, você entra em um processo de inanição, né? Você acaba não comendo. Sim. Quem não come, não consome caloria, perde peso. É natural isso. Só que, quando você não come, você não está absorvendo vitaminas, sais minerais, aminoácidos, muitas vezes não está nem se hidratando. Então, a perda de peso vem, mas está indo contra a longevidade. Entendi. Entendeu? Então, tudo que você fizer agora tem que pensar nesses 4 grupos de patologia. A síndrome metabólica, porque ela tá batendo na nossa porta agora, né? Assim, se você for pensar em doença neurodegenerativa, tem uma certa idade, né? Tem uma acima dos 65 anos. Então, a doença cardiovascular tem até mostrado precocidade. Quantas pessoas aí estão morrendo subitamente, jovens morrendo saudáveis, né, que são atletas e morrem? Isso tem um porquê. Pós-pandemia agora, pós-Covid, esse índice aumentou. Claramente aumentou. A gente está precisando de mais estatística, estudos, mas claramente aumentou. Mas assim, a síndrome metabólica, ela já está na nossa porta. Entendeu? Então esse eu acho que a gente podia pensar e tentar passar, eu acho que um conselho, né? Um recado, uma orientação para que a gente possa combater. Pelo que eu entendi, na época que eu li o Fiterativa, ainda lembro alguma coisa, a importância também da síndrome, de estudar, de prestar atenção à síndrome metabólica, que é o diabetes tipo 2, né? Para que fácil assim, para o pessoal entender. É que ela também está associada à má alimentação que hoje a gente encontra à nossa disposição no supermercado. Tem uma sigla, eu lembro disso, do livro, DAP, que é Diet American, alguma coisa assim, Standard SAD. Standard American Diet. Isso. Que no português ficaria dieta padrão americana. Né? Que é o quê? Uma solução que criaram para o risco que se havia antigamente de a gente não ter comida. Então, assim, em um momento do passado, década de 40, 50, havia essa possibilidade de um crescimento populacional e faltar comida. Então, todos os esforços da indústria alimentícia foi de quê? Que criasse uma forma de o alimento ser cultivado com menos tempo, em mais quantidade. Isso criou o quê? Uma alimentação fraca e muito com uma composição de amido, de carboidratos fracos, esses carboidratos que geralmente aumentam demais o açúcar no sangue. Então isso está associado também a sedentarismo, pessoa não fazer... E é por isso que está batendo na porta. Porque hoje a gente é o que come. E as pessoas às vezes não tem um cardápio na mesa, não tem condição de variar o cardápio. Está comendo o quê? Está comendo o que tem no supermercado. É pior, a ideia, o prognóstico, eu acho assim, é muito tenebroso também por conta disso, porque na própria alimentação a gente não encontra, né, uma solução. O americano ainda fez um outro favor, né? Introduziu o fast food. Junk food. Né? Com a comida rápida, sem qualidade, que só dava o quê? Caloria. Se você for pegar a estatística de diabetes tipo 2, que é adquirida, né? Pelo hábito de comer açúcar, o carboidrato. Nas eras do século 17, 16, a diabetes tipo 2 era 1 para 3 mil. 1 para 3 mil. 3 mil. Então era uma raridade. Era a doença dos reis. Exatamente. Do glutão, né? Que tinha muita comida. Isso.
Hoje todo mundo virou glutão. Na verdade, ficou mais fácil comer o açúcar e ficou um hábito. Que é, agora é quanto? 1 para 10. 10% da população 10% tem da diabetes. população. Exatamente. A gente está falando de uma doença séria. Que ceifa a vida. É séria. Certo? Eu vou só aqui trazer mais para o meu dia a dia, meu cotidiano. O que eu mais vejo é as pessoas que chegam, por exemplo, na audiência, com problemas de saúde, pedindo benefícios por incapacidade, e eu começo a perguntar das doenças. E elas, quase todas, chegam e dizem, tenho diabetes. Eu pergunto, quanto é que é a sua glicemia? 200, 400. É uma pessoa que está ali, não está no tempo de se aposentar, mas não consegue mais trabalhar. Como é que é no seu dia a dia como médico e tal? Inclusive na questão relacionada à sua área de especialidade. O efeito que a diabetes causa. Olha, a diabetes virou 1 para 10, então imagina um consultório que eu atendo 30 pessoas, pelo menos 3 diabetes. Só que lá, como é focado em patologia, aí essa estatística aumenta mais. Né? O paciente vai do consultório, ele está ali por motivo de doença, né, geralmente. Que é uma coisa que a medicina de terceira geração também vai começar a fazer, vai ser uma medicina o quê? Proativa, né? Você não deixar o cara sentar na sua frente porque ele adoeceu e você reagir a ele. A gente vai buscar os indícios das patologias antes que elas comecem a acontecer. Então, no consultório hoje, eu busco isso. Então, por exemplo, a glicemia elevada, ela dá uma doença muito comum, que é a tontura. Então, o pessoal, eu tenho labirintite, eu fico tonto e tal, você vai ver a glicemia está elevada. Então, o açúcar elevado irrita diretamente o ouvido. Outra coisa, a glicemia elevada... O ouvido? O ouvido, Então, uma das causas porque qual é a função do ouvido? É de audição e do equilíbrio. Uhum. É um dos órgãos do equilíbrio. Então, quando você inflama ele, porque o açúcar está elevado, o colesterol, então o açúcar é inflamatório por natureza. Uhum. O maior malefício do açúcar é mexer com a microcirculação, porque ele entope os vasinhos, os capilares, os microvasos, e ele inflama o corpo. Então, ele faz 2 grandes malefícios. Vamos colocar na ciência da escola. Sim. Não chega oxigênio nas células, porque os microvasos estão entupidos. Isso. E elas começam a morrer, e isso é inflamação. Inclusive, não só oxigênio, os nutrientes. Sim, é pior. Então, no ouvido, tá lá os microvasos, inflama. A pessoa não percebe que é uma inflamação, às vezes, muito pequena, né? Isso. Tem inflamação direta. Se o açúcar aumenta muito, o açúcar é inflamatório, ele vai, mesmo que o vaso esteja bom, ele vai inflamar o ouvido. Inclusive, é um erro, pacientes com alterações de bioquímica, como a glicose elevada, você usar vasodilatador, que é um dos tratamentos de vertigem, de tontura. Uhum. Então, você tem que saber se essa bioquímica está alterada ou não para usar um vasodilatador. Então, por exemplo, tem uma flunarizina, que é o Vertix, famoso, né? É uma marca muito conhecida, antiga. Ela é vasodilatadora, melhora o fluxo sanguíneo para o ouvido. Então, o que acontece com ele? Ele vai melhorar a circulação, vai melhorar o funcionamento e sai da tontura. Só que se você tiver com a glicose alta, quanto mais sangue ali com glicose alta, vai fazer o quê? Irritar mais o ouvido. Então, tudo isso aí você tem que... o médico vai saber e vai tratar. É o médico 2.0 sabe disso? Nem sempre, a maioria das vezes não. Pessoal, o médico 2.0 é aquele que você chega, pergunta o que você tem, passa o remédio e pronto. Você vai para casa, toma o remédio para tratar o sintoma. Ele não vai na causa. O doutor André é médico 3.0. O paciente chega lá, você pergunta logo o que aí? Olha, a gente... Primeiro, é claro, pergunta qual a queixa, né? Qual é a sua queixa principal? A partir dela, você vai fazer uma investigação ampla. Por exemplo, eu não estou ouvindo bem. Teoricamente, é só naquele ouvido que ele não está ouvindo bem. Mas você vai perguntar como é que está o estilo de vida dele, como é que está se o intestino está funcionando, como é que está o sono, tem alguma doença associada. Então, você tem que começar a expandir esse processo. Então, assim, por exemplo, o intestino não funciona bem. O intestino é preso. Quantos médicos perguntam, quantos profissionais de saúde perguntam para os seus pacientes se o intestino dele funciona ou não? Assim, eu creio, eu pelo menos não perguntava. Quando eu era 2.0 eu não perguntava. Para mim não tinha importância nenhuma. Eu não aprendi na faculdade, nem na residência, e nem tenho nenhum livro meu de medicina que falou isso para mim. Que o intestino, quando ele não funciona, por exemplo, eu sou otorrino, eu trabalho com infecções de reversão, que está ali atrelado ao quê? O sistema imunológico. 70% do sistema imunológico está no intestino. Intestino que não funciona bem, que é intestino inflamado, fatalmente, diretamente vai afetar o quê? O sistema imunológico.
E eu não sabia disso. Uhum. Então, entendeu? Outra coisa, 90% da serotonina produzida no corpo está no intestino. 90%? 90%. Então, vamos explicar o que é a serotonina. Então, assim, a gente aqui está num momento de alegria, euforia, bem-estar, devido à serotonina. Faz exercício, fica lá, né? O cara... Isso. Serotonina. Dá o bem-estar. É um neurotransmissor que deixa você, mais para cima, né? Isso. Pronto. O Claudísio tá com a serotonina. Dessa risada pra galera saber que você tá aqui. Até passou o dia trabalhando, né? Porque a pessoa também, né, tem um trabalho, tem um estresse e tal. Mas a serotonina é exatamente isso. É o que deixa a gente animado. E 90% é no intestino. No intestino. Então, se você não cuidar da saúde do intestino, fatalmente você já só citando aqui, mexeu com a serotonina, com o seu bem-estar, e mexeu com o seu sistema imunológico. Só duas coisas de várias, né? Que garganta, nariz, isso é o seu dia a dia, todo mundo... Isso. Eu já tive muita inflamação de garganta, tem um direto, né? É o que mais, né? É um processo assim, que se você amplia essa visão, você amplia a forma de estudar. Hoje, eu não estudo só ouvido, nariz e garganta. Na verdade, eu já estudei muito isso. Eu estudo muito as patologias associadas da endocrinologia, do sistema cardiovascular, do sistema nervoso central, do sistema imunológico. Então, você tem que ampliar esse processo. Por exemplo, eu pego um paciente com infecção da garganta. Você está com inflamação na garganta, vamos dizer que seja bacteriana. Então, vai usar uma prescrição de antibiótico. Fatalmente aí vai entrar um corticóide para desinflamar o edema da mucosa, porque a mucosa aumenta, o seu tecido inflama, predispõe a um ambiente favorável à bactéria e ela está ali, trabalhando e proliferando e dando febre, e dando mal-estar, e dando dor e assim por diante para o paciente. Então você mata a bactéria, mas você tem que desinflamar esse tecido, porque se você não desinflamar, o tecido está bonzinho ali, outra bactéria pode vir e causar outra infecção. Ou ficar alguma resistente, né? E você precisar de um antibiótico maior. Então vamos supor que você usou um antibiótico e desinflamou com corticoide. Joia. Tratou o problema pontual agora. Só que o corticoide, o que ele vai fazer com o corpo? Retenção de líquido. Vai aumentar a glicose. Tudo isso vai causar o quê? Inflamação no corpo, sistêmica. Então você diminui a inflamação na garganta, mas aumenta a inflamação no corpo. O que vai acontecer? Um corpo inflamado vai predispor o quê? A inflamação da garganta novamente. Então você trata, fica bom, daqui 1 mês, 2, outra crise. A medicina de segunda geração trata as infecções. Quantas forem, você vai tratar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes por ano. Passou disso, cirurgia. Olha, vocês que me acompanham na rede social sabem, eu casei há pouco tempo, o doutor foi meu convidado, estava lá. E eu estava com a garganta inflamada. Não sei se foi virose e tal, mas eu não bebi, mas depois de algumas, né? Ele estava bem alegre, mas a gente foi lá porque eu estava muito complicado, pegou o celular, ainda deu para, né, ver a minha garganta, viu que era uma infecção, e eu precisava, eu ia viajar, eu ia passar, né, ia entrar no lua de mel, logo depois eu ia ter, quero mais, me preocupava, uma palestra, 6 dias depois do casamento. Eu não tinha como ir para a palestra sem conseguir falar. E aí, eu fiz até um vídeo, né? Falando que você tinha passado a receita de 2 injeções, exatamente igual essa sua história. Você contou agora aqui como é que funciona no corpo. Foram 2 injeções anti-inflamatórias. Fiquei bom, saiu tudo. Mas depois eu comecei a sentir dor em todo canto. Primeiro no estômago. Comecei a sentir o estômago doendo. Sabe, nunca mais tinha tido dor de estômago, passei a sentir dor de estômago. Uma dor aqui, uma dor não sei na onde, e aí veio aquela dúvida, será que foi depois dos processos das injeções anti-inflamatórias? Com certeza. No seu caso, a gente já sabia que ia acontecer e você tinha outras... aí tem que ter esse jogo, esse olhar para que vai acontecer. É aquela história do curto prazo que vai afetar no médio e longo prazo. E aí você tinha isso aqui, né? E aí ajudaria. Mas imediatamente, por mais que você use, ainda sobra um efeito colateral, sobra esse residual. Não, e eu passei a tomar mais, né? Porque ali vocês estão vendo um vidrinho ali é aloe vera, né? E quando eu comecei, ano passado tinha muita dor de estômago,
e comecei a tomar e fiquei bom dessa dor de estômago, né? E quando eu tomei as injeções e as injeções tiveram os efeitos colaterais de causar dor no estômago, depois eu fui pesquisar, o corticoide ele acaba destruindo o muco que reveste a parede do estômago. Esse muco é que protege contra o ácido graxo que a gente produz. Era engraçado que a dor vinha um pouco antes da hora do almoço. Ou seja, quando o meu cérebro mandava lá os neurotransmissores dizer, olha, tá na hora de almoçar, eu começava a produzir ácido, né, no estômago, e o estômago e o cérebro é uma coisa associada, né, tem uma associação muito rápida. E aí a dor por quê? Porque estava sem o muco, por quê? Porque a injeção, né, o corticoide tinha destruído. E eu fiquei preocupado. Com isso. Mas assim, o paciente chega, recebe o tratamento do 2.0, mesmo assim o doutor faz a investigação e aí descobre que esse paciente está, né, como eu, por exemplo, vamos colocar aqui, né, 40, 42 anos, mas agora é ladeira abaixo. Qual é a forma de reverter esse quadro que vai me deixar chegar, passar dos 80, 90, quem sabe até chegar aos 100? Isso aí. Primeira coisa, você tem que entender como é que funciona aquela pessoa, o seu dia a dia, como é que é o estilo de vida dele, trabalho, vigília, sono, né, o trabalho, a alimentação, a hidratação, como é que é a sobrecarga mental desse paciente. Tem que ver, né, todos esses parâmetros e começar a ajustar. Uma coisa que tem que se fazer, um grande nutriente que a gente muitas vezes esquece é a água. Então, a água é fundamental. Eu oriento pelo menos 3 litros de água por dia. Tome mais, assim, a gente esquece, hoje tem relógio, você tem várias formas de, até sticks, não sei, mas tome água. Segunda coisa, a nutrição, a alimentação que assim, existe uma coisa que é nutrir, né, um nutriente que vai entrar lá na célula e vai nutrir o nosso corpo. Então, são os elementos, os micronutrientes que vão fazer o funcionamento normal do corpo. A alimentação é o que a gente coloca os macronutrientes, vamos dizer assim, a carne, feijão, arroz. Então, os nossos alimentos hoje, fatalmente, eles estão com uma qualidade menor do que antes, do ponto de vista nutricional. Eles estão mais contaminados, eles estão geneticamente modificados. Então, você não acha que vai se alimentar todos os dias, acha que come de manhã, tarde e de noite, e vai ter uma nutrição plena. Não tem. Esse ano eu peguei 5 meses, todos os dias. Existe um programinha que foi até você que me indicou esse programinha, o Iásio. E aí eu comecei a pesar o que eu comia, anotar e analisar os micronutrientes. Todos os dias eu fiz isso durante 5 meses. Nenhum dos dias eu bati 100% dos micronutrientes. Necessários para um bom funcionamento do corpo. Para o funcionamento do corpo. Então, se você não tem a matéria-prima suficiente para desenvolver o funcionamento do corpo ou a renovação celular, por exemplo, a célula da pele, ela morre, sai, descama e chega uma outra nova todo dia. Para fazer uma célula de pele, precisa de uma série de nutrientes. Você tem uma receita de bolo que está lá no nosso código genético. Se você não tem todos os nutrientes, a célula não vai deixar de ser feita, ela vai ser feita. Mas vai ser uma célula o quê? Mais pobre. Isso serve para entender o envelhecimento e serve para entender que as pessoas que estão envelhecidas, elas podem rejuvenescer. Basta você dar um nutriente correto, da forma correta. Então, a nutrição é muito importante. Se tem uma coisa que eu indico, né, no caso, quando a gente fala suplementar, dar aquilo que não está sendo na via normal. Só que o suplemento hoje está muito ligado ao quê? A academia, a proteína, a creatina, né? E eu escolhi uma forma natural que você tira elementos da natureza, de plantas, de frutas, de grãos, que você pode isolar ele quimicamente, natural, mas isolado, sem a contaminação e com alto poder de absorção, porque ele é natural, chama-se nutracêutico. Então isso faz uma diferença. Olha uma vitamina que vem de um mamão, por exemplo, que você isolou lá a vitamina C, D, E, que A. Você tem essa vitamina natural que você vai botar na boca e vai ingerir, o intestino vai entender como se fosse um mamão, só que já totalmente triturado, totalmente feito em micronutrientes. E você tem a opção de usar uma cópia sintética, que é feita em laboratório, para substituir aquele natural. O organismo ele vai tentar absorver, a absorção é menor,
né? A cópia química nem sempre é a qualidade que a gente acha que deve ter. E como o comprimido não fala, o comprimido não vem, né? O que tem ali você olha, parece muita coisa igual. Não sabe se... Não. Pronto, água, você pode ter diversos líquidos aqui ditos como água, e você pode ter desde a água mais pura do mundo até a que seja fatal para você. Então, o comprimido é a mesma coisa. Então, assim, eu optei pelo nutracêutico natural, e a base da minha orientação vem através da aloe vera barbadense Miller. Porque dentre os mais de 400 tipos de aloe vera do mundo, só um é internacionalmente reconhecido para ingestão humana, para você botar dentro do corpo, você ingerir, que é esse aqui. Então aqui eu tenho a responsabilidade de indicar, porque ele está livre de contaminação de toxina. A aloína é uma toxina que vem da aloe vera. Então a aloe vera que a gente tem, por exemplo, hoje no Brasil, nos sítios, tem vários tipos diferentes, mas a maioria delas tem primeiro que é uma planta que tem, você tira a parte mais interna dela, não é? A parte mais, tipo um gel. Então, quando você tem uma planta de um volume maior, de um tamanho maior, você tem muito mais facilidade de isolar o seu miolo do que uma planta pequenininha. E aquela história de você pegar e pendurar, ou lavar e depois ingerir, aquilo ali não garante que você não tenha aloína. A aloína é nefrotóxica, ela pode afetar o rim e o hepatotóxico. Isso, tem que deixar claro, pessoal. Olha, não vá pegar a sua planta de aloe vera que você tem no quintal da sua casa, cortar ela, fazer o suco. Eu vejo muito na internet isso, porque acabou me fazendo muito bem, né? Eu fui pesquisar tal e vejo pessoas que fazem o suco em casa. Há um risco muito grande da pessoa se contaminar, né, com a toxina daquela folhinha. Por isso que é melhor comprar, né? Você vai e compra o que já passou por esse processo. É um processo de industrialização, assim, mas manufaturamento. Sei. Não é que aqui vai ter a industrialização no sentido de quimicamente modificado. Não. É só eu vejo os pedaços de aloe vera dentro do copo quando eu vou tomar. Pequenininho lá, é como parece um suco de limão quando a pessoa espreme, que cai aqueles, né, os bagozinhos do limão. Pronto, é parecido. Eu queria até lhe fazer uma pergunta. Sim. Vou mudar o rosto agora. Certo. Isso aqui é ruim? O gosto é ruim? O que você acha disso aqui? Eu tenho que falar a verdade. É ruim. Como foi? Oxe, as primeiras vezes eram purgantes. Homem, pelo amor de Deus. Mas tem outros, né? Agora o amarelo para mim é o que faz efeito. Esse daí é o que faz efeito. Só que com o tempo vai melhorando. Eu descobri até a resposta para isso. Que o pessoal disse, não, você vai se acostumando. Não é só se acostumar. Sabe o que acontece? O quê? Quando eu ganhei isso aqui a primeira vez, eu tomei uma dose, achei com cheiro de mato e gosto de negócio de nada. E joguei fora. Isso aqui não serve para nada. Para mim, foi essa visão que eu tive naquela hora. E fui com muito preconceito e muito arrogante, eu acho até. Eu devia ter parado para estudar um pouquinho mais, eu devia ter prestado atenção. Mas na época não tinha, era visão 2.0 mesmo. Né? Então aquela medicina muito assim, né? Muito fechada. Aí eu fazendo hoje eu dou palestra no Brasil todo, a gente fala um pouco dessa parte aí de natural, mas que é natural com resultados excepcionais. E aí eu conversando com uma estudiosa de aloe vera lá do sul do país, ela disse, André, a aloe vera quando ela entra no corpo, ela faz mexe em 200 funções diferentes no corpo. Uma delas é fazer o equilíbrio químico do seu corpo. Então, o seu paladar, a sua absorção, tudo vai mudar. E você vai ficar com muito mais facilidade de tomar isso aqui quando você se equilibrar. Hoje eu tomo na garrafa, eu tomo meio litro. Ela disse isso. Foi. Muda o paladar. A pessoa muda. Pode ver hoje, assim, eu tomo... Não, né? Você toma tranquilo. Toma um copo, mas no começo é ruim mesmo. Então, assim, quem tiver... Por exemplo, no início, tem pessoas que têm o intestino inflamado, o intestino preso... Aí, pode dar gases? Pode sim, você está mexendo com limpando as velocidades, as fezes saem de uma cor diferente, então é um processo de limpeza mesmo. Só que depois disso, regulariza de uma forma que você não tem mais gastrite, não tem refluxo, não tem intestino preso. Eu sou um relógio. Até a hora mesmo, e por causa dele, começou, eu já tive problema já, né, de constipação intestinal, e hoje isso Agora, eu queria, antes que eu me esqueça, né, falar sobre os outros, aquele ponto que você estava falando sobre alimentos nutracêuticos. Isso. Né? E eu me lembrei que você foi para a NASA, não foi?
Fui pra NASA. Foi pra NASA. Algumas vezes. Mas chegou a ir pro espaço, não. Não. Eu me inscrevi no programa de Marte lá pra dar uma visita. O meu não foi pra morar, não. Era só pra visitar. Mas viu lá como é que funciona tudo, Vi. Eu fiz 2 cursos na NASA. Como é que é a comida deles lá no espaço? Hein? Então, é uma comida, eu chamo de comida astronauta também, porque aí ele isola os nutrientes e bota em comprimidos e cápsulas. O cara come comprimido. Em cápsulas. Só que hoje, na estação espacial, você já tem forninho, micro-ondas, já tem YouTube, tem Netflix. Eu conversei com muitos astronautas. Eles falaram, no passado, quando eu comecei, era a saudade da família, comia mal. Eles têm um sorvete, não sei se você já comeu o sorvete do astronauta. Não. Ele não é gelado. Você bota na boca, tem gosto de sorvete. Sim. Só que ele é tipo um algodão doce, assim, um tablete. Mas assim, muito. E outra coisa, não tem açúcar. Porque lá não pode. Imagine, você tá no espaço, você não pode inflamar. Né? Você não pode ter uma dieta que lhe inflame, que lhe faça perder a concentração, que retenha líquido. Ele já tem um problema para fazer a parte de exercício, essa parte de promoção da saúde. Imagina você inflamando. Então ele usa muito o nutraceuto para isso. Tem um mito, não sei se é mito, mas que fala que nos anos 60, 70, né, na época da corrida espacial, lá nos Estados Unidos, quando aparecia um cara muito assim, bombado, tal, grande, forte, ou eles era tido como um jogador de futebol americano ou um astronauta. Sim. Porque o cara tem que ter um físico, um preparo. Mas voltando assim, então quer dizer que esses superalimentos hoje, os nutracêuticos, né? Então, vamos lá, o cara toma um tablet, não vou nem falar comprimido, porque as pessoas quando escutam comprimido, tem uma crença de que é remédio. Isso. Não é remédio. Não. É alimento condensado naquele... Prontinho para absorver e para fazer sua felicidade do seu corpo. Não vai fazer mal ao estômago. Pelo contrário. Quando bater ali. Porque remédio, por exemplo, né? Antibiótico. Porque aí realmente é química. Aqui, assim, o remédio tem seu papel muito importante na saúde. Tem. Fundamental. A gente falou aqui de várias patologias, eles são fundamentais. Agora, assim, você tem que entender o funcionamento dele, onde ele vai atuar e onde ele pode deixar o problema para o futuro, para o médio prazo ou até, no seu caso, que foi imediato. Uhum. E aí você promover a saúde do corpo para evitar essa sequela. Então, essa visão hoje... assim, a gente falou do síndrome metabólico e diabético. Foi. Olha uma coisa que a medicina não faz normalmente. O paciente diabético, ele tem a glicemia acima de 100, ele começa a não metabolizar aquela glicose que está no corpo e ele começa a causar aquela obstrução dos vasos. Sim. Então, toda vez que a glicose aumenta, inflama o corpo e entope o vaso, teoricamente, né? Assim, claro que isso é um processo crônico, não é de um dia para a noite, não é um pico glicêmico, é uma constância. Você vai no médico, o médico faz o quê? Eu quero baixar sua glicose para o normal. Aí impede a ingesta de açúcar, você come menos açúcar, usa medicamentos para inibir a absorção ou diminuir a absorção do açúcar, e usa medicamentos hoje que impedem a absorção de nutrientes e mexem com o trânsito intestinal para que você não coma muito. Então, que isso é o exemplo do Ozempic, do Mounjaro. Que mexe com a GLP-1. Semaglutida. Tizepatida e semaglutida. Então, você tem essa atuação toda aí. Ótimo, excelente, tá corretíssimo. Mas, e aquele paciente que passou meses e anos com a glicose alta entupindo os vasos? O que você está fazendo com a microcirculação? A maioria das vezes nada. Porque se você usar vasodilatador, ele mexe com vasos grandes, não é microcirculação. Uhum. Você aumenta o calibre do vaso principal. Mas aquele microvaso capilar que está indo para os tecidos, ele começou a entupir. Por mais que você dilate aqui, na saída não vai sair. O biquinho lá injetou, não está injetando. Então pode chegar o combustível que for, ele não vai sair lá, no motor. Aí o cara perde o dedo. Isso. Começa a criar processo inflamatório, erisipela, ferida, né? Perde membros. Você quer... Aí vem aquela grande questão, né? A gente vai voltar agora a tocar na sua consciência. As pessoas querem viver mais. E a longevidade, aliás, a média, a idade, né? Aumentou, agora está em quanto? Mas passou de 75, né? Agora, atual, não sei. Eu, assim, hoje eu prego 120. Mas da população brasileira, quanto é? Ela chegou, se eu não me engano, 75. 75, vamos lá. Vamos colocar 75.
Bom, aí você tá aí com seus 40 anos, como eu. Não se preocupa com isso. Come, faz tudo o que quer, tal, vive bem, né, do seu jeito. E aí, com 60, 65, descobre diabetes. A diabetes começa o quê? Fazer tudo isso que o doutor falou. Que eu tenho uma historinha para ilustrar ainda melhor como é que funciona dentro do corpo. Mas aí o que acontece? Você com 65 começa a ter problema de circulação, com 68, 70, 69 você perde um dedo, depois um pé, depois a canela, fica cego e vai vivendo. Porque chega nos 75. Agora, qual é a vantagem de uma pessoa passar 10, 15 anos desse jeito? Pois é. Aí a gente vai bater na longevidade com qualidade, com saúde. Qualidade, com saúde. Então não adianta a pessoa pensar. Porque os remédios vão manter a pessoa quase como se estivesse em aparelhos. Né? Esse cara está tomando glifagem, aí está controlando, aí o cara esquece de tomar. Não é glifagem, não é o nome? Aí desanda tudo. Metformina. Aí desanda tudo. Aí o cara exagera mais um pouco no final de semana. Aí pronto. E assim por diante. Pronto, a gente falando nessa questão do diabetes. Qual seria a alternativa para o médico que já trata, faz a dieta, passa a canetinha, usa a metformina, só que ele teve o microvaso lá entupido, capilaridade comprometida? O que a gente pode fazer para resolver isso? Uma das principais substâncias no mundo que melhora a microcirculação chama-se aloe vera barbadense Miller. É mesmo? Então isso aqui é uma grande arma para os endocrinologistas, para os clínicos, para todos os médicos. Porque diabetes não pode ser tratado só pelo endócrino, não. Claro que os pormenores, as coisas mais complexas, vai o endócrino. Mas é de todo médico. A gente falou síndrome metabólica com cinco itens. Um deles é a glicemia. Qualquer médico sabe se a glicemia está aumentada ou não e ele pode medir no consultório, inclusive. É simples. Furar um dedinho lá, né, e vai medir. Então, assim, qual é a substância hoje, mundialmente, conhecida, comprovada, que vai melhorar a microcirculação? Só tem uma, de forma natural, que a natureza nos deu em abundância, chama-se aloe vera barbadense Miller. Então, todo diabético deveria usar isso aqui. Todo diabético deveria usar a aloe vera barbadense Miller. Todo não diabético também deveria usar, porque isso aqui melhora retira a resistência à insulina, melhora a ação da insulina na glicemia, retarda os efeitos, né, do envelhecimento dos tecidos e as outras 190 e poucas funções que ela tem também. Então ela melhora em todos os sistemas do corpo. Então a gente está falando aqui microcirculação para perder o dedo. Mas você acha que o cérebro não está sendo comprometido? A visão, a audição, o olfato. Então, as células, de uma forma geral, todas vão sofrer. A microcirculação não é específica do dedo, né? O dedo foi o que estourou. Então, tudo isso, a gente tem que começar a criar essa consciência. A gente que eu falo, os médicos, né, os profissionais de saúde, de uma forma geral. Então, assim, eu não estou falando isso do ponto de vista... Não é uma crítica, é um alerta tem que ter uma virada de chave. Eu tive essa virada. Eu deixei de ser o otorrino para ser um médico de terceira geração, que trata, além da otorrino, trata todo um corpo, um sistema, que é o que a gente aprendeu nos princípios da medicina. Hipócrates falava que seu medicamento seja seu alimento e que seu alimento seja seu medicamento. Né? Então, assim, existia pouco medicamento, não existia indústria farmacêutica, se tratava muito com a natureza. A gente esqueceu isso. A gente foi para a indústria farmacêutica. Foi para os procedimentos, foi para os diagnósticos, né, dos mais diferentes possíveis, né, de tecnologia e tudo, mas esqueceu dessa base. Segunda base que a medicina acabou esquecendo foi que você tem que ouvir mais e falar menos. Tem médico que não deixa o paciente falar um segundinho, né? E ele já vai lá, ou tem outros que fazem assim, né? E aí é pior ainda. A relação do médico-paciente tem que ser uma relação muito estreita. A segunda geração se afastou muito do paciente, virou o rei e os súditos, né? Uhum. Isso não pode, pelo contrário. Quem é o servidor do paciente é o médico. A gente tem que estar acessível a ele. Hoje tem o WhatsApp. É claro que o meu WhatsApp é público, está lá no meu Instagram, todo mundo vai acessar. Eu não perco minha vida, nem perco tempo, nem as pessoas estão enchendo com besteiras no meu WhatsApp, porque está lá público. Eu me posiciono.
Se tiver uma pessoa que realmente tá fora do padrão normal, eu bloqueio. E ela sabe por que foi bloqueado. Vou lhe bloquear por isso, por isso, por isso. Então, assim, são essas condutas que a gente vai ter que começar a aprender e a modificar. E aí você vai começar a interferir positivamente na saúde das pessoas. Não é só tratar a doença, é promoção da saúde. Tem os dois lados da moeda. Chega de ficar de um lado só. A gente tem que permear nos dois lados. Eu não deixei de prescrever medicamento, não deixei de fazer cirurgia, não deixei de fazer procedimento. Só que, por exemplo, hoje eu vou fazer cirurgia, eu preparo meu paciente. Com certeza ele tomou aloe vera. Com certeza ele comeu aminoácidos. E se ele não tomar? Eu sei na hora da cirurgia. É não. É mesmo? É. Como? Porque é o seguinte, você vai lá, no meu caso, vou fazer uma cirurgia, por exemplo, de garganta e amígdala. Sim. Você traciona, aqui tem a amígdala, aqui tem a mucosa, que é a do céu da boca, por exemplo. Então pele. Aí você vai fazer uma incisão. Nesse corte, quando ele tá sequinho, bonitinho, não sangra, perfeito. Tá bem preparado, não tá inflamado. Não tá inflamado. O tecido inflamado, quando você corta, sai um líquido seroso, tipo uma aguinha. Sei. Vai minando. Daqui a pouquinho começa a sangrar. E a cirurgia é um saco. Me perdoe o termo, mas é assim, é chata. A cirurgia do paciente preparado, desinflamado, é muito rápida. Você não tem sangramento? Não tem sangramento. Eu já tirei várias e várias amígdalas sem uma gota de sangue. Sério? Sem nenhuma gota de sangue. Antigamente... Para o pessoal que está em casa, quantas cirurgias você já fez? Mais de 5 mil. Olha. E o Dedê fica tirando onda, né? Como é que você fez 5 mil? Você faz uma após a outra. Ele um dia perguntou, disse, rapaz, olha, eu fiz o desvio do septo nasal, foi ele que fez. E foi em 2005. Eu operei o Beni também, não foi? O Beni também, o meu irmão. Foi em 2005. Faça conta, 2005 para cá. Já fazia cirurgia, né? Já fazia em 2005. Já tinha 6 anos de cirurgia. Já tinha 6 anos de cirurgia, então tem muita cirurgia. Então quer dizer que assim, cortou, não sangrou, o cara fez o... Você percebe, a dor pós-operatória é menor, a recuperação mais rápida. Sofre menos. Não sangra, é uma paz. Agora, tem alguns pacientes assim, crianças, por exemplo, a mãe compra o aloe vera, mas a criança não quer tomar e ela não dá. Não insiste. Mas mãe... eu comprei, doutor, mas ela não quis tomar. Sim, e aí? Qual foi a sua atitude em relação a ela? Quer dizer que se ela... eu quero morar sozinho com 5 anos de idade, você vai deixar? Não é? Não, agora eu tô fumando. Trago uísque. Essa inversão de valores que a gente tá vendo hoje não é fácil. Então a gente podcast. A gente vai ter que resgatar muita coisa. Uma delas é essa questão do Hipócrates, do alimento. Que realmente... dê tudo que seu corpo precisa do ponto de vista nutricional, que você vai ver uma grande diferença na sua saúde, no seu dia a dia. Você mesmo foi uma coisa que você me mostrou, foi a questão do sono, você lembra do estresse, aquele monitoramento. Até que eu queria que você falasse sobre isso. O sono, ele tem uma importância vital na nossa limpeza do cérebro. Então, eu uso o celular e o relógio para saber qual está sendo a minha qualidade do sono. Porque o sono é como se fosse um submarino. Né? Inclusive o Peter Attia faz essa metáfora. Eu gosto muito de metáforas, que é uma forma simples de explicar e as pessoas entenderem. Você está dormindo, você se deita. Então você é como um submarino, certo? A partir do momento que você vai pegando sono, você vai afundando, certo? Afundando. Nesse processo de afundamento do seu corpo, você passa por várias fases. Uma das fases é uma fase chamada REM, em que o cérebro começa a ter uma atividade neural de guardar as memórias importantes. Então isso para concurseiro é muito importante. Fazer uma limpeza nos sistemas que estão ali em disfunção, aí controlar hormônio isso, hormônio aquilo e tal. Depois ele entra num estado, inclusive nesse estado REM, o corpo ele desliga os músculos, o cérebro dá uma desligada nos músculos, porque é o momento também que a pessoa começa a sonhar. Isso. Então, se a pessoa precisa sonhar, se estivesse dando pancada, murro, tem gente que faz isso, é quando a pessoa tem uma disfunção nesse sistema de desligar, né, toda a estrutura do músculo. E aí o que acontece? Depois passa do sono REM, vai para o sono profundo, né, tem sono essencial, sono profundo para recuperar as energias e tal. E esse submarino, ele volta, né? E ele volta, e aí você volta para o sono REM de novo, depois afunda novamente. Quer dizer, uma noite inteira de sono, ele faz várias vezes isso. Acontece que quando a pessoa está com um sono desregulado, ele sobe tanto que você acorda. Isso sem perceber durante a noite.
esse processo de acordar faz com que você tenha que repetir toda vez o processo de, né, fundamento do submarino. E cada vez que você repete, você passa menos tempo nessas fases essenciais para a recuperação do seu corpo. Então, o cara dorme, sei lá, 7 horas, mas na verdade só 1 hora ali foi o que ele usou, ele aproveitou para melhorar a saúde dele. Então, acorda mal-humorado, acorda cortisol lá em cima, estressado, tal, não faz o metabolismo da forma correta. Se a pessoa está fazendo musculação, não tem efeito nenhum, porque é nesse momento também que o músculo começa a crescer. Por isso a importância de você monitorar e saber quanto tempo você está passando em cada fase dessa. Isso aí. O sono é uma coisa que... Nós falamos uma certa entrevista, você falou que se tem uma coisa que não muda, nem o conceito, nem as orientações, né? Ao passar dos tempos na saúde, na medicina, na história, é o sono, né? Próprio... Eu não sei se foi o Peter Attia ou foi em outro local que eu li, né? Eu tenho esse mau costume de ler. Mas... Quantos livros você já leu? Um bocado. Um monte mesmo, um monte. A gente vai disputar aqui, eu só ganho em cirurgia e sem livro. Mas foi em um dos livros que eu li que uma das questões foi a seguinte. Veja, o processo de evolução do ser humano, né, que tem aí milhões de anos, ele leva em consideração o quê? Descartar tudo que é dispensável. Então, a geração seguinte só recebe o que é necessário para a sobrevivência. Então, por exemplo, nosso apêndice ficou dispensável, porque a alimentação se tornou uma alimentação que não precisa do estômago, do intestino muito grande, né? Antigamente se comia muita carne, né? A alimentação. E aí o apêndice acabou sendo um órgão que só dá problema hoje. É tanto que tira, faz e acabou. Se o apêndice tem, arranca ali e vai embora. Outra coisa é o dentiqueiro, né? O terceiro molar. Né? Terceiro molar, que tem gente que já está nascendo sem ele. Por quê? Porque antigamente, mais uma questão relacionada à alimentação. A alimentação era muito dura, muito carne crua, tal, muitas vezes não tinha o preparo que tem hoje. Então, ele está saindo. Mas uma coisa que nunca foi descartada foi a quantidade de sono que a pessoa precisa ter. Então, daquela época até agora, se dorme menos que 7 horas por dia, aquela pessoa vai ter problema. E antigamente, né, na pré-história, né? Nos caçadores e coletores, o cara não podia estar cochilando quando estivesse lá no meio da selva para uma onça pegar e... Né, tinha que estar alerta, tinha que estar... Então, com certeza o sono é algo necessário até hoje e vai continuar sendo. Exatamente. Esses ciclos que você falou, né, que são 4 a 5 ciclos, isso, em média, né? Então, assim, são fundamentais. Eu trato a apneia do sono, eu vejo muito paciente com distúrbio da apneia, às vezes até caso cirúrgico, então você vê uma diferença gritante de qualidade de vida. O que eu notei, assim, quando você... Porque você, quando foi uma consultória a primeira vez, ficou um pouco resistente ao nutracêutico. Foi. Natural. Muita gente é assim, os médicos também. É uma coisa porque é desconhecido ainda é pouco falado, pouco disseminado. Mas na segunda, quando você foi a segunda vez, que você estava numa situação, um nível de estresse maior, tudo, e aí acabou que você aceitou e você eu me lembro, poucos dias você mostrou o monitor do Atlético e você via a diferença no monitoramento da frequência cardíaca, da qualidade do sono, né? Melhorou tudo. Isso aí foi uma coisa que me chamou muito atenção. Eu nunca tinha visto esse monitoramento que você me mostrou. Ele marcou também. Assim, nós temos preconceitos. As pessoas, em geral, têm vários preconceitos e têm crenças. Então, por exemplo, achar que suplemento é remédio. Não é remédio, é superalimento, né? A gente deixou bem claro aqui. Só que isso é um fato. Um fato por si só, ele é muito difícil de mudar uma crença. Uma crença, por exemplo, vamos fazer uma comparação. Você crê em Deus, certo? Alguém pode chegar com você com milhares de fatos de que ele não existe e você não vai mudar. Você crê, é fé. Ela tem a sua força muito maior do que a evidência científica. Então, o que funciona? Funciona a pessoa passar por uma história que mude sua crença. O que mudou
a minha crença? Eu estava num momento muito sobrecarregado, né? E coincidiu de eu estar fazendo todo esse monitoramento dos meus sinais vitais, sono, minha respiração, minha frequência cardíaca, minha variação de frequência cardíaca, que é que mostra como que o seu coração está variando entre uma batida e outra, milissegundos, quanto maior, melhor. E tudo isso eu estava monitorando, eu estava assustado. E aí, naquele momento, você chegou e disse, olha, toma isso aqui. E eu fiz o uso. Quando eu fiz o uso, que vi tudo mudando no celular, eu digo, que é isso? Quer dizer, veja, não foi um fato, foi uma experiência que mudou. E até hoje eu não deixo. Tá na minha geladeira ele lá. Quando eu vou comprar, eu compro hoje de caixa, né? No mínimo eu compro 12. Quando eu vou comprar, né? Às vezes eu compro 12, 24. A pessoa olha assim, e tudo isso, e isso faz bem, né? Não é remédio, o remédio tem dose, isso aqui não. É uma coisa assim, até também, que eu queria até deixar claro aqui. Ele tá virado ali, você tá vendo só o bujãozinho, tá? A gente falou, aloe vera é a planta, né? A planta, certo? A gente não falou de marca, porque eu, desde o começo da nossa conversa, e antes mesmo disso, eu sempre disse ao doutor, eu só não quero me envolver, porque até eu não posso, né, falar marca pra cá, essa marca aqui. A gente tá falando de alimentação, né? Então você pode ficar à vontade para tomar, para ir atrás do superalimento que você quiser, da suplementação que você quiser, né? A gente tem essa liberdade, eu acho que o médico também tem, né? Existe a restrição de propaganda, vamos dizer assim. Sim. Só que a minha obrigação como médico é indicar o que for melhor, inclusive a marca. Aí, por exemplo, o antibiótico, eu indico, existe a azitromicina, que é um antibiótico de amplo espectro, usado em muitas infecções de garganta, por exemplo. Mas existem marcas de qualidade e confiança, existem genéricos que você não sabe nem de onde veio. Entendi. Então a obrigação médica é indicar o que ele acha que é melhor para o paciente. Pronto, eu não tenho agora obrigação... especificamente nesse, né? Nesse caso, aqui só existe essa aloe vera barbadense mili, só essa aqui, essa garrafinha, não tem outra. Certo, mas assim, pronto, é o médico, ele pode, eu não posso. Sim, né? claro. Então eu faço assim, eu conto minha experiência pessoal, eu acho que ela é minha experiência pessoal com isso, com relação ao superalimento, ao suplemento que eu tomei, fez muito bem, foi muito bom para mim, né? A utilização dele. Um testemunho, né? Do que você viveu. É um testemunho do que exatamente. eu vivi, né? Não só do que eu vivi, do que minha família também, porque o meu pai, ele tomou, né? E ele passou por um problema de saúde, dá até um outro podcast, quando ele vier aqui falar, ele pode falar mais sobre o que aconteceu, mas com outras pessoas também, né? E a gente vê, né? É lógico que a gente tem que ter cuidado, né, doutor André, com uma coisa. A gente está aqui na internet. A internet é um lugar que ele tanto pode trazer coisas boas, como ele também pode trazer coisas ruins. Eu acho até que traz mais coisas ruins do que boas. Uma pessoa que está assistindo essa nossa conversa aqui, ela pode ter certeza, ela pegou algo bom, certo? Ela não vai sair daqui, a gente vai dizer, compre isso, tal, e vender. Não, não é isso. Mas eu sempre falo isso. Eu tenho feito agora tenho tido uma atividade na internet para que as pessoas se conscientizem, que elas saiam mais das redes sociais. Eu tenho os meus livros aí, eu acho que atrás de você, coloca a câmera ali para mostrar atrás dele, pronto. Olha lá, o Espada da Justiça é um livro que eu lancei o primeiro, estou lançando o meu outro. E eu não sei como é que as pessoas vão ler meus livros se elas ficarem o dia todo na internet. Não tem como. Como é que vai ser? Né? Então eu vou voltar para cá quando o host tiver melhor, tiver mais... Vou ficar aí no seu lugar para mostrar o meu livro novo e vou bater nesse ponto sobre a pessoa que quer ter uma qualidade de vida, ela também tem que dosar a quantidade de tempo que ela passa na internet. E é por isso que eu queria chamar a atenção a respeito disso. A gente está falando de um produto, né, que é um superalimento, uma pessoa com uma responsabilidade, que é o Dr. André, com um histórico de utilização dele. De toda forma, deixa muita vontade você que está assistindo para ir atrás do seu médico e tal, sempre. Isso é indispensável. Exatamente. Né? Não pode deixar isso de lado. Não saia daqui dizendo que você vai ficar bom disso, daquilo, que não é essa a nossa intenção, certo? Mas que queria deixar bem claro, assim, que é um testemunho. Né? É o meu testemunho, que pode ser diferente do seu, diferente de outra pessoa. É bom, sabe? E assim, eu passei por isso também.
Eu não conhecia a aloe vera barbadense milha, eu não estudava, eu não veio isso na faculdade, não vi na residência, não. Eu trabalhava em hospital de Covid, eu peguei uma Covid de forma grave, tive sequela cerebral, cardíaca, pulmonar, pele e outras coisas, muscular e tal. E uma das coisas foi a minha perda de memória, eu fiquei assustadíssimo. Imagina, eu conversava com você aqui, daqui a alguns segundos eu esqueci o que tinha conversado. Então, como é que eu ia analisar o paciente e conduzir ele se eu perdia essa memória de curto prazo? Sim. E aí, quando da cirurgia, já pensou? Não, inviável. Eu fiquei em depressão, inclusive. E aí eu estava numa situação muito ruim. Chegou um amigo meu, o Adriano, ele chegou e disse: André, já lidei isso aqui e tal, agora eu vou lhe dar meu testemunho. Eu faço reunião tal sobre um negócio que eu faço, é baseado em aloe vera e tal, e as pessoas que estão lá no Zoom, do Brasil todo, até pegaram o Covid, mas ninguém ficou grave, ninguém sequelou. Por que você não usa? E aí eu me permiti usar, porque eu já estava usando tudo que era possível, injetável, oral e tal, nada melhorava. E aí quando eu comecei a usar, meu amigo, foi assim uma semana, pam, com 3 semanas eu era outra pessoa. Então a partir daí, me veio o que tem dentro disso aqui, que me fez tão bem. Que ano foi? Isso foi em 2020, foi na Covid, lá na época. Quer dizer, você tinha também uma crença e pela experiência própria... Isso. Desfez totalmente. E hoje eu falo literalmente que essa garrafinha amarela me deu uma vida diferente, me mudou. Porque eu comecei a pensar de uma forma... A medicina de terceira geração veio aí, nesse período. Eu comecei a criar uma série de interrogações que eu fui atrás das respostas. Eu comecei a ver o paciente de uma forma diferente. Eu comecei a querer viver mais e ter qualidade de vida, não só para mim, pai, mãe, as pessoas queridas que estão ao meu lado. O que adianta a gente chegar com 120 anos lá sozinho? Então eu comecei a ver isso. E uma das pessoas queridas que eu tenho no meu coração são meus pacientes também. E aí, por coincidência, quando eu voltei ao consultório, menos de um mês que eu voltei ao consultório, chegou um paciente igual a mim, com a mesma sequela. Eu cheguei... Cara, eu não sei nem o que tem nessa garrafinha amarela, mas tome ela. Eu não tinha ainda certeza estudada o suficiente para estar prescrevendo. Quando foi um mês, ele voltou, doutor, validei, nunca mais deixei de tomar, isso aqui é... Então foi a mesma sensação que eu tive que você teve. Então isso é um testemunho, isso aí não tem... É história. Né? É história, é fato, e quebrou de uma forma tal as minhas crenças, que eu chamo de crenças limitantes mesmo. Então me abriu um horizonte totalmente diferente. Então hoje eu tenho um procedimento médico com mais qualidade. Me fez estudar mais o paciente e ouvir mais o paciente. Hoje você tem uma qualidade cirúrgica melhor. Você tem resultados com menos uso de químicos, de fármacos, de procedimentos cirúrgicos. Então muitas infecções de repetição começaram a não existir e eu comecei a não indicar mais aquela cirurgia que eu indicava antes. Então foi um processo que só veio somar. Então assim... Hoje eu lhe digo que assim, foi um divisor de águas na minha vida. Agora, a gente vive num mundo, com certeza, assim, quando eu comecei a fazer isso, chamou muita atenção. Porque assim, para eu fazer isso, eu tive certeza. Eu tenho certeza que isso aqui ajuda e funciona por isso. Por exemplo, existe uma substância aqui chamada Semanã. A maioria das pessoas não conhece. É um polissacarídeo que... Ele tem uma ação no corpo fantástica, anti-inflamatória, antioxidante, só que ele age diretamente na modulação imunológica. Então tem umas patologias, por exemplo, as doenças autoimunes, lúpus, artrite reumatoide, tireoidite e outras, que você, basicamente, você vai tratando as sequelas e as consequências da patologia. E você não consegue controlar ela bem, usa muito corticoide, inflama o corpo, diminui a expectativa de vida, vai ceifar essa longevidade que a gente falou dos 4, as patologias elas vão aparecer. Você tem paciente com elas? Tenho. E aí eu comecei, porque o paciente de lúpus dói o ouvido também, tem lesão de pele, de cabelo, né? Então eu comecei a tratar fibromialgia, por exemplo, cada resultado fantástico. Então eu comecei a usar a Semanã que vem no aloe vera e você vê o resultado. Então, assim, a gente começa a ver, isso é real. Isso não é uma coisa assim, um ou outro. Você vê a diferença. É fácil entender a aloe vera quando fala de estômago, tá queimando, tá não sei o quê, intestino. Porque a primeira função, né, de saúde que a gente viu foi para isso.
Mas quando você começa a ver para o diabético, para doença autoimune, para paciente oncológico, eu tive um caso real na minha casa, no meu padrasto. A qualidade de vida que ele teve enquanto tomou isso aqui foi fantástica. Então, isso aqui é real. Se você for lá conversar com minha mãe, ela vai dizer a mesma história. Minha mãe tem 74 anos, corre 5 km na rua, faz musculação todos os dias, nada, dança, toma caipirinha, come picanha com gordura e tem uma vida top de saudável. Pode ir lá no Instagram dela, @ChavesGamboa. Pode pesquisar lá começa a seguir ela e pode tirar como exemplo, porque a dona Márcia é todo dia na academia. E uma mobilidade fantástica. Que tem uma irmã, qual a idade dessa irmã? 13 anos, a Marcita. E a sua mãe foi a pessoa, acho que entrou no Guinness Book, não foi? Na época foi a mulher mais velha do Brasil a ter filho. Hoje já fizeram, né? Tem outra, já bateu o recorde. Já. E ela teve filho, cesáreo, tudo bonitinho. Foi? Com quantos anos? Com 61. 61. Foi. Agora você vê, 61 significa dizer que tinha com 61 uma saúde. Qual é o nome que dá a saúde? Bom, saúde, assim, física de uma forma geral é exemplar. Né? Você tem que estar. Os seus sistemas todos têm que estar funcionando bem. Porque o médico não indicar. Porque foi feito por inseminação artificial. Sei. Então eu não ia inseminar numa pessoa que não tinha condições. Né? Entendi. E ela, assim, ela é um exemplo para mim e ela toma todos os superalimentos que eu indico. Chama-se nutrição plena, que eu tomo também. Então eu tomo todas as vitaminas, sais minerais, aminoácidos, bons óleos, que a gente tem, aí tem os ômegas, o óleo de alho, óleo de cártamo, de coco, né? Então tem uma série de outras coisas que você pode estar associando. Pessoal, uma coisa que a gente pode citar também, que tem questão de custo. Um superalimento concentrado, puro, ele tem um custo. Ele não é uma coisa, porque alimenta... Mas vai comparar uma feira que você faz no supermercado com tomate, fruta, feijão, arroz, carne. Não tem nada mais de baixo custo. Não tem. Eu não sei como as pessoas estão conseguindo comprar a cesta básica. E uma cesta básica que não tem qualidade nenhuma. Então, assim... Hoje você tem que realmente fazer essa complementação. E aí a melhor complementação que eu vejo hoje é através, eu chamo de superalimentos, porque são alimentos naturais, vindos da natureza, com pureza e com qualidade. De astronauta. De astronauta. Da NASA para o mundo. Na verdade, a aloe vera barbadensis Miller, ela é fabricada no Texas. Que onde fica Houston, Houston, Então é uma coisa assim que foi para mim foi um divisor de águas na minha vida e na medicina para mim. Temos o que aqui? Já quase 1 hora, muito papo. Foi. Né? Muito rápido. Né? Bom, eu queria muito agradecer a presença do Dr. André aqui, é o meu médico, que me ajudou muito, mais que um médico, é meu amigo também. E queria que o doutor também ficasse à vontade para dizer mais alguma coisa aos nossos telespectadores. Estou chamando de nossos já. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, fazer parte do hall de amigos e aprendo muito com você. Você é um cara fantástico. Os seus livros mostram o talento que você tem. É uma coisa que é assim, fantástica. Então, assim, tá aqui... Tenha certeza que é uma honra para mim. Eu queria falar assim para a população da forma geral, quem está assistindo, né? Para a comunidade de saúde, médica, não médica e para os pacientes, que tem um pouco de olhar nesse sentido de o que você faz hoje pode interferir a médio e longo prazo. Digo mais, o médico hoje ele tem que estudar não só a medicina, ele tem que ampliar, tem que ir para a física quântica, por exemplo. Tem que saber como mexer com a mente do paciente, quebrar essas crenças, entendeu? Todo esse processo. E se permitir promover saúde. A gente tem que sair um pouco... Não é que você vai largar, não. Você tem que sair dessa zona da promoção da doença, né? Onde você vai tratar efeitos colaterais e patologias específicas e ampliar para uma avaliação mais macro. Saber que ali é um ser humano que tem uma série de sistemas que estão interligados. Então, assim, hoje a gente falou do intestino, que está ligado diretamente ao cérebro. Tem um eixo, né? Intestino cerebral.
Então, tudo isso a gente tem que começar a entender. Hoje a gente tem uma grande vantagem. A informação está na nossa mão, está no computador. Está muito, muito fácil estudar hoje. Você tem informações reais, estudos sobre tudo. Pesquisas de aloe vera, tem centenas, milhares de pesquisas. Assim, eu estou escrevendo um livro sobre saúde, uma parte eu dediquei à aloe vera, porque ela consegue... Eu nunca vi um produto só, uma substância só, um líquido, né, que vai mexer com tanta coisa positivamente como esse aqui, por exemplo. Então, assim, se eu pudesse, né, indicar um pouco, é que vocês ampliassem um pouquinho esse horizonte, quebrassem um pouquinho dessas crenças e se permitissem entrar nessa nova fase da vida. A gente está vendo uma nova economia, uma nova forma de pensar, tem uma série de coisas novas. Inclusive, para quem quer saúde e longevidade, quando você perguntou, por exemplo, qual é a média do brasileiro? Na verdade, eu creio que seja 75, pode ser 70, pode ter variado. Mas hoje eu foco nos que querem viver muito. Eu só pergunto para os muitos. Quem é insano aqui, assim, eu deixo de lado. Então, eu só queria assim, deixar essa palavrinha e agradecer muito estar aqui hoje. DDI, tome, pelo amor de Deus, senão não vai aguentar o Rojão, não. Então, família, eu agradeço também. Nós agradecemos aqui a presença de você que ficou até o final, que assistiu o episódio inteiro. Se você ainda não é inscrito no canal, eu vou fazer como eu tenho feito nos meus vídeos. Olha, produção, tem como dar um zoom aqui no dedo? Tem não, né? Mas dá para você triscar, né? Trisque. Triscou? Agora, por que você não trisca no botão se inscrever? Me diga. Qual é a dificuldade? Você triscou aqui, trisca agora no botão se inscrever, vá. Trisque no botão se inscrever, ative as notificações para nunca perder um episódio aqui do DDI, que é a nossa casa, né? Nosso amigo Claudício que está aqui se recuperando e da próxima vez ele estará aqui. Uma boa noite, uma boa tarde, uma boa madrugada, uma boa manhã, dependente da hora que você esteja. Fique com Deus e até mais. Valeu!